Saideira da série O Pastor Falou. Pastor falou. Pastor falou, cara. Ixi, o que o pastor falou? O pastor falou que quem está disciplinado por ele não será salvo se Jesus voltar durante esse período, porque quem está desligado na terra também está desligado no céu. E Isso ele é verdade, que tem cara? O poder de fazer o ligamento, desligamento. Ele é a chave, Ele é a chave central. Salvação. Da ele é o disjuntor de Deus. Ele é o disjuntor de Deus. Ele é o disjuntor de Deus, Você acredita nisso? Não, Ele é o disjuntor. É bíblico. Está escrito em João, no capítulo 20, 21. Jesus soprou sobre os apóstolos no cenáculo onde eles estavam reunidos depois da ressurreição e disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os teus pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se de alguns retiverdes os pecados, ser-lhe-ão retidos. E por isso é tão relativa, de alguns, né? Agora, quando eu retenho o pecado de alguém, eu sou condenado. Não, o ensino de Jesus não é esse? Jesus não me manda perdoar sempre? 70 vezes 7. Mesmo que até o diabo está perdoado por mim? Porque o diabo vai para o inferno sozinho. De mim ele não tem nem ajuda para ir. O diabo não conta comigo nem com ódio. O diabo não existe, por isso é que ele fica com tanta raiva de mim. Sim, sim. Porque eu sou adiabeu. Você é adiabeu, cara? Eu sou adiabeu. Adiabeu. Ele existe para as negas dele. Para mim, morreu. Pois bem, então... Por outro lado, João não diz na primeira epístola, no capítulo 5, que se eu vir o meu irmão pecar, não para a morte, e o meu coração olhar para ele, e eu perdoar, e invocar, e orar, e disser: Senhor, perdoa-o. Ele pecou, ele transgrediu, mas ele não pecou para a morte, ele não pecou provocando o agravamento mortal do ser de ninguém, nem do dele. Perdoa-o. O que primeira epístola de João, capítulo 5, nos diz? E o Senhor o perdoará. O Senhor o perdoará. Então eu vivo isso todo dia. Olha, eu ando na rua, que eu vejo de gente pecando não para a morte, mas pecando. Eu sei. E eu vou orando: Senhor, perdoa. Ele não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. Eu vou só repetindo a oração de Jesus. Ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que faz. Perdoa, Senhor. Agora, quando eu vejo alguém pecando para a morte, como agora aqui no Congresso Brasileiro, tem muita gente pecando para a morte, né? Fazendo maldades que atingem a vida de milhões. Vão incidir, né? Provocando genocídios econômicos, genocídios financeiros, genocídios sociais, genocídios na saúde, genocídios em todas as áreas. É uma calamidade genocida. Eu oro pedindo a Deus que os leve ao arrependimento, que os conduza ao arrependimento e que lhes dê graça e entendimento para que eles não morram em dureza de coração, antes se convirtam, para que sejam salvos da perversidade coletiva na qual se envolveram, chamando para si um juízo muito maior do que o juízo daquele que peca contra si mesmo apenas. Então, o Novo Testamento tem o precedente: se de alguns perdoardes os pecados, serão perdoados. Não de todos, porque tem pecados que estão para além da compreensão da gente. São chamados pecados para a morte. Por outro lado, se eu retiver o pecado de alguém, e lá diz: serão retidos sobretudo contra mim. Porque o ensino do Evangelho não diz que um grupo especial de pessoas tem o poder de não perdoar. O Evangelho me ensina que toda pessoa recebeu o chamado para perdoar até 70 vezes 7 num dia.
mas não me apresenta uma única pessoa com o poder de dizer eu não perdoo, como aquela mãe de santo fez no início do programa. E em dizendo eu não te perdoe, esteja sendo justificada e validada por Jesus e pelo Evangelho. Ninguém o foi nem será. Entenda isso. Se você não entende uma determinada fala de um lugar da Escritura, você tem que compreender, mesmo que seja uma fala de Jesus, à luz do Espírito praticado por Jesus o tempo todo, no trato humano, e o ensino proliferado dele a respeito daquilo espalhado em todo lugar. É por esse Espírito de Cristo que eu entendo até um verso isolado, que não tem contexto antecedente nem imediato. De modo que perdoar está no contexto. Reter está no contexto do Novo Testamento, mas apenas contra quem retém. Ninguém tem o poder de reter o pecado de ninguém, a não ser que retém esse pecado como juízo contra si próprio. Do contrário, aquilo que Deus santificou, não o torne o homem imundo. Aquele a quem Deus perdoou, não declare condenado, porque ninguém sabe o que se interpõe entre a consciência de um homem e os segredos da verdade de Deus na alma dele. É simples entender quando a gente não lê pedacinhos, sistematizações de Novo Testamento, mas a gente lê o Espírito inteiro. Aí ele entra na gente e fica tudo claro. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver como o que eu digo é apenas óbvio. Graças a Deus. Vem IVTV, o canal é você.